Seja muito bem-vinda a essa aula, que é um presente meu para você. Vamos falar sobre esse livro que eu adoro, que eu deixei aqui o meu, ó, para compartilhar com vocês tudo que eu anotei, ó, várias coisas desse livro ótimo, Mais Esperto que o Diabo. O Diálogo com Medo, que o Napoleão Hill revela sobre a mente ferida das mulheres fortes. Afinal de contas, quem de nós não se sente assim às vezes, né? Então, é o meu presente para vocês essa aula. Então, vamos lá comigo, porque a gente tem muito o que falar sobre essa obra do Napoleão Hill. Primeira coisa que eu quero te dizer é que é uma aula transformadora sobre como sair da hipnose emocional e poder reescrever a sua história. Né? Eu já fui questionada se esse livro não tem muita pseudociência e tal, e eu tenho uma coisa para te dizer. Em qualquer livro, a gente pode enxergar ciência, a gente pode enxergar psicologia, desde que a gente esteja atenta para isso. Por quê? Porque muitas vezes alguns autores eles vão usar metáforas, analogias, símbolos, e isso, se a gente tem um olhar atento, a gente consegue fazer alguma ligação com a própria psicologia, e é isso que eu quero te mostrar nesse livro aqui do Napoleão Hill. É um dos livros que está há muito tempo nos mais vendidos, e eu achei interessante da gente poder fazer essa exploração desses conceitos que ele traz na prática, e como você pode usar aí na sua vida. Então, fica comigo nessa aula, que no final tem 3 exercícios que eu deixei aqui para vocês colocarem em prática aí, para você sair dessa hipnose emocional e poder reescrever a sua história. Então, vamos lá. Eu quero te mostrar como as feridas emocionais são alimentadas por as vozes internas, condicionadas. O que é condicionada, Lê? Condicionadas são aquelas vozes que a gente vai aprendendo, que é daquele jeito que o mundo funciona. E aí a gente vai entender como que a gente vai começando a retomar nosso próprio poder da nossa narrativa por meio da leitura e da reflexão guiada. Nesse caso, eu estou trazendo esse livro, mas lá no clube que eu vou apresentar para vocês no final, então eu quero fazer esse convite muito especial, que tem presente para vocês também, como funciona, né, a leitura, como que a gente pode usar a leitura para o nosso autoconhecimento. Então, vamos lá. Chega de enrolação. Esse livro, Mais Esperto que o Diabo, como eu já disse, ele está entre os mais vendidos já há muito tempo. Ele foi escrito pelo Napoleão Hill, ele foi o ano que o manuscrito foi escrito, foi em 1938, ou seja, um pouco depois ali da Grande Depressão, né, dos Estados Unidos, 1929, que muita gente passou por recessões, né, e teve grandes perdas, e ele foi só publicado em 2011. Então, ele é um livro publicado recentemente, em português, em 2014. De lá para cá, ele ganhou muito, né, espaço, porque ele traz essa entrevista fictícia com o diabo, onde o diabo né, esse símbolo, vai revelar mecanismos de controle sobre a mente humana. E é isso que eu quero te mostrar, como tem psicologia nessa história fictícia aí. Pontos fortes que eu encontrei do livro. Primeiro, tem uma linguagem provocativa e simbólica, ou seja, tudo que ele fala aqui é verdadeiro, real, aconteceu? Não. É uma forma simbólica de abordar as coisas, e eu achei uma forma muito inteligente também, da narrativa, e prende a nossa atenção. Segunda coisa, ele desmascara forças que controlam a mente, como medo, religião, dogmas, educação limitada. Ele vai questionar muito isso, e se a gente for olhar quando isso foi escrito, é super atual, tá, gente? Mesmo em 1938, a gente pega agora 2025, a gente vai ver como esses assuntos são atuais. E ele também vai ensinar ferramentas atemporais, que a gente vai olhar em outros livros de autoajuda e a gente também vai encontrar, como propósito, autodisciplina, fé, resiliência e outras ferramentas, né, outros conceitos aí que ele vai abordar. Pontos fracos que eu achei do livro. Primeiro, um caráter alegórico demais, né? Eu acho que ele perde um pouquinho a mão, assim, em alguns pontos, né? Então a gente tem que sim ler com cuidado, com os olhos atentos, né? Porque não é uma ciência empírica. Ele vai falar muito mais assim, ele não vai trazer dados de pesquisa, ele não vai trazer uma fala mais científica, né? Então, ele pode ser mal interpretado se ele for lido de forma literal e não simbólica. Então, aqui o nosso ponto os livros, eles são pontes para conectar as simbologias, os conceitos, mas trazer também o que a gente pode botar na nossa prática. Então, às vezes, a gente vai usar essa simbologia para falar sobre esses conceitos, tá? Então, nem tudo é
preto no branco, como se diz, né? Aqui a gente tem que estar com esse olhar, é que nem contos de fadas, né? A gente está olhando para o conto de fada, mas a vovozinha foi comida pelo lobo? Não, é uma forma da gente poder falar sobre outras coisas. E aqui é a mesma coisa, o diabo que está aqui, a gente já vai descobrir quem ele é na história, ele é só uma forma da gente poder acessar esses conteúdos. E aí, quem é esse tal do diabo? Ele é a nossa voz interna. O diabo, ele simboliza medos, hábitos automáticos e a falta de propósito, que definem, que mantém, né? Isso, 98% de pessoas aprisionadas dentro de si mesmas. Então, o diabo, ele vai responder as perguntas que o Napoleon Hill vai fazer para ele. Então, essa voz interna, essa voz que nos governa, vai responder como que ela pode nos aprisionar. E isso acomete 98% das pessoas. E ele diz, o maior truque que ele usa é o medo. Por quê? Porque o medo parece que está nos protegendo. Não é isso? O medo, ele parece que está nos protegendo. Porém, a gente sabe que às vezes o medo paralisa. Então, como queremos conquistar uma liberdade mental e espiritual por meio de um propósito definido, autodisciplina e pensamento consciente é o que vai virar a chave e a gente vai sair desse aprisionamento que ele coloca aí, né, como algo muito importante para a gente olhar, certo? O que o Napoleon Hill chamou, então, de diabo, nós podemos entender como a voz da crítica interna. A gente pode também enxergar isso, né, como... Deixa só eu... A gente pode enxergar isso, né? Além da voz da crítica interna, a gente pode enxergar isso como um sistema emocional condicionado pela infância. A gente pode falar das memórias, das feridas que nunca foram ressignificadas também. Então, isso que o Napoleon Hill chama, né, nesse livro sobre o diabo, a gente também vai entender que você consegue reconhecer quando essa voz aparece, você consegue ouvir essa voz interior e como ela faz todo esse ponto, né, de te aprisionar dentro desse medo. O que essa voz diz? Ela diz que você não é o bastante? Ou que não deveria falar, sentir ou desejar alguma coisa? Então, assim, gente, é bem importante que nós estamos atentas ao que esse livro aqui fala, tá? Então, isso eu acho que é o nosso ponto fundamental, tá bom? Entender o que esse livro quer nos dizer. Então, vamos lá, vamos passar para a nossa próxima. Feridas emocionais são portas de entrada para o controle do medo. Então, galera, é isso. A gente vai olhar para as feridas emocionais que vão estar ali nos prendendo. E eu quis trazer aqui para vocês alguns exemplos de como que isso acontece na prática. Então, por exemplo, a gente tem a rejeição, e a rejeição, ela vai te fazer buscar a validação. O abandono, ele vai fazer você aceitar migalhas. Olha só como as feridas, elas vão impactando aí na nossa história, né? A culpa, ela vai te prender na autocobrança. A crítica interna vai te paralisar, vai te sabotar. E aí a gente vai vendo que como as feridas emocionais aliadas ao medo, elas vão fazer a gente ficar ali, dando volta atrás do rabo, como eu digo, né? O medo, ele adora uma mente ferida. O medo, ele vai entrar nas frestas que a vida deixou e vai começar a ditar suas escolhas. Então, muitas vezes você vai pensar assim, não, mas eu não vou fazer isso, porque isso é algo que eu vou ser rejeitada. Mas se eu fizer isso, o outro vai olhar para mim e vai me abandonar. Olha só que loucura. Então, gente, por isso que eu quis dar essa aula para vocês. Porque quando a gente liga os medos, como o Napoleão fala nesse livro, e quando a gente conecta isso às feridas emocionais, que é o tema que eu falo nos meus canais, a gente vai perceber o poder que tem. E se a gente não tem entendimento de como que isso impacta na nossa cabeça, isso vai fazer uma bagunça ainda maior. Então, saibam disso. Podemos, sim,
né? Viver essa situação de não sair do aprisionamento que esse tal do diabo nos propõe. E nós temos 6 sementes do medo que o autor vai nos trazer. Então, vamos começar com a primeira semente do medo, medo da pobreza. Se eu não me esforçar o suficiente, eu vou fracassar e perder tudo. Olha que forte essa frase. Então, se eu não me esforçar o suficiente, eu vou fracassar e perder tudo. Na mente ferida, esse medo ele vai alimentar o quê? Uma relação emocional com o dinheiro, que é totalmente baseada na nossa escassez, culpa e insegurança. Então, o medo, ele vai nos colocar diretamente na ligação com o dinheiro, com uma forma de escassez, qualquer momento pode acabar, com culpa, será que eu não estou tomando o que é do outro? E de insegurança, será que eu mereço mesmo? E é comum em mulheres que aprenderam que sonhar alto é egoísmo, ou que o dinheiro é sinônimo de sofrimento. Alguém já passou por isso? Alguém já se sentiu assim? E de onde é que vem essa ideia de que você não pode ganhar mais? Ou ainda, da onde que vem essa ideia que você não merece uma vida mais confortável? Essa coisa do merecimento é muito forte. Muito forte. Então, gente, eu sempre bato muito nessa tecla, né? Da gente poder olhar para aquilo que está ali, por trás do medo. Qual a função que o medo tem na nossa vida hoje? Vocês já pararam para se perguntar? Segunda semente que está aqui no livro, tá? Segunda semente do medo que o Napoleão Hill vai nos trazer. Medo da crítica. E eu vou deixar aqui, tá? Embaixo, o link do livro para quem quiser comprar, tá? O medo da crítica. E se me julgarem? E se eu for rejeitada? Quem nunca pensou isso? Quem não tem o medo de ser criticada? Quem não tem o medo de ser julgada? E sabe como é que isso aparece lá na nossa mente ferida? Esse medo é enraizado na ferida da rejeição. Ou seja, faz com que a mulher escondida não tenha voz, não tenha suas ideias, não fale a sua verdade para ser aceita. Ou seja, ela não se expõe com medo do que vão falar sobre ela. A mulher, com medo da crítica, ela vai ficar ali, quietinha. Talvez eu nem abrisse essa aula, né, para vocês. Então, assim, como é que essa mulher vai olhar para suas questões? Se ela tem medo do que os outros vão dizer, do que os outros vão julgar. E aí eu tenho uma pergunta aqui para vocês. Você deixa de se posicionar ou se cala para evitar julgamentos? Já parou para pensar sobre isso? Quantas vezes você se calou para evitar julgamentos? Eu acho que isso é um ponto importantíssimo da gente pensar juntas aqui nessa aula. Terceira semente do medo. Aqui no livro, ele vai falar sobre todas elas, tá? Só que eu tô dando aqui o meu gostinho, que é focado nas feridas emocionais. O medo da doença. Se eu adoecer e se algo der errado com o meu corpo, o que acontece? O que acontece na minha mente quando eu tenho medo da doença? Pode estar ligado ao controle excessivo, então eu preciso controlar tudo e todos. Eu tenho ansiedade, eu fico em hiperalerta, né? Eu fico com as orelhas em pé, então eu tô sempre atrás do que está acontecendo. Também é típico de pessoas que viveram em ambientes imprevisíveis ou inseguros ao longo da sua infância. Isso é o que acontece na mente das pessoas que têm o medo de adoecer. Essas pessoas, elas ficam tão inseguras, esse ambiente tão imprevisível, que elas querem ter o controle completo. E que parte da sua história te ensinou que teu corpo é frágil. E que precisa estar ali, sempre vigilante, sempre em atenção. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Próximo medo. Medo de perder o amor de alguém. E se eu for abandonada? O que a nossa mente ferida nos diz? A semente cresce sobre a ferida do abandono ou da carência emocional.
E muitas de nós leva a padrões de relacionamentos tóxicos, medo de dizer não e sobrecarga afetiva. Para quê? Para não perder a pessoa que ama. Ou seja, eu faço tudo o que o outro quer. Agrado, não digo não, né? Estou sempre disponível. Para quê? Para tornar essa pessoa segura, para que ela goste de mim, para que ela fique comigo, para que ela não me abandone e para que ela não vá embora. Mas tem outra pergunta aí. Quantas vezes você já se anulou para não ser deixado? Quantas vezes você aí já deixou de dizer não para alguém porque achou que ia ficar sozinha? Já pensou sobre isso? Pois é. A gente precisa pensar que às vezes o medo, ele está muito mais forte do que a gente imagina na nossa vida. E o último medo que ele vai trazer é o medo da morte. E se tudo acabar? E se nada fizer sentido? Como é que a nossa mente ferida vai reagir a este medo da morte? Vai gerar uma paralisia existencial, medo de se arriscar ou de viver plenamente. E isso ainda pode ser agravado por experiências de perda, de luto mal elaborado, ou até uma repressão da nossa espiritualidade. Então, quando a gente tem o medo da morte, às vezes a gente se coloca dentro de uma caixa, a gente se limita, né? Às vezes a gente tem quase assim, eu só posso fazer o que eu tenho certeza de que vai dar certo. E aí eu te pergunto, você está vivendo ou sobrevivendo? Me conta. Você está vivendo ou só sobrevivendo? Esse é um ponto muito importante que a gente tem que ter em mente. E agora eu vou trazer alguns conceitos chaves, então, que o Napoleão Hill foi explicando ao longo da história, né? Ao longo da entrevista que ele fez. Primeiro conceito chave que a gente vai falar é, sim, o medo como ferramenta de controle. Então, esse diabo afirma que controla as mentes humanas principalmente pelo medo. Aí, de novo, vamos recapitular. Medo da pobreza, medo da crítica, da doença, da perda do amor e medo da morte. Como que a gente aplica isso na nossa vida? Quando a gente reconhece como o medo nos paralisa e como ele corrói a nossa fé. Quando eu entendo isso, faz toda a diferença. Quando eu começo a entender como o medo atua em mim e como eu reajo ao medo e como ele ativa as minhas feridas emocionais, é que vai fazer todo o sentido. É onde eu vou começar a prestar atenção ao meu redor. É onde eu vou começar a fazer as mudanças que eu preciso fazer para viver a vida que eu realmente quero. Certo? Próximo conceito. Propósito definido. Esse aqui é um dos princípios centrais que o Napoleão Hill ele vai falar em diversas partes do livro. Que ele fala o seguinte: quem tem clareza de propósito se torna imune ao controle externo. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Quando eu sei o que eu quero, não importa o que o outro me diga, eu não vou sair do meu caminho. Né? Então, aqui, até trouxe um exemplo, né, da entrevista, que é o diabo confessando, né? Perder poder sobre aquele que sabe para onde está indo. Por quê? Se eu sei onde eu estou indo, ninguém me desvia. Se eu sei o passo a passo que eu tenho que fazer para chegar onde eu quero, ninguém me desvia. Entendem? Gente, o propósito, às vezes a gente acaba meio banalizado, né? Ah, porque tem que ter um propósito, tem que saber o teu porquê. Mas, assim, é mais do que isso. É eu saber onde eu quero chegar, quem eu quero ser. E o que eu preciso fazer para chegar lá. Ritmo hipnótico. Esse é um conceito que eu acho super interessante, que vai abordar também alguns outros livros, né, como Hábitos Atômicos, tem vários, Poder da Ação, também vão retomar esse mesmo conceito-chave do ritmo hipnótico, que é o quê? A lei que descreve como os hábitos mentais repetidos se tornam automáticos, que a gente também vai ver lá na psicologia como pensamento automático. Então, tudo aquilo que eu faço de forma sem pensar, de forma automática, pode ser positivo ou negativo. Isso vai criar esse hábito. Isso vai fazer com que eu me habitue a viver dessa forma. Isso vai me levar mais perto para onde eu quero ir ou vai me afastar de onde eu quero ir.
Então, se questionar quais os hábitos mentais que você tem é muito importante. Ou então, né, até trouxe um exemplo para vocês. Cultivar o medo gera atitudes de paralisia. Então, quanto mais pensamentos e hábitos mentais eu tiver em relação ao medo, mais paralisada eu vou ficar. Agora, se eu mudo meus hábitos e começo a cultivar a minha fé, não, eu acredito nisso que eu quero, eu acredito que eu vou fazer diferente, eu acredito no que eu estou falando, eu acredito que você pode sair de onde você está hoje e chegar onde você quer. Isso gera coragem. E mais que isso, né? Ele também vai falar que o ambiente impacta. Então, se eu estou cultivando fé, eu também passo para as pessoas ao meu redor essa noção de que a fé é importante, eles também vão ser contaminados, entre aspas, né, com essa fé. Tá? Próximos conceitos, que eu acho super importante também. Alienação. É um dos capítulos que eu achei mais interessantes desse livro, né? Que ele vai falar sobre alienar-se, se eu não me engano, é o terceiro ou quarto, é o quarto capítulo, alienar-se. O que é alienação? Viver sem propósito, seguir a multidão, se tornar uma pessoa presa, né? Uma pessoa ali que tá fácil para o diabo conseguir buscar ela, né? Arrebatar ela para os seus interesses. Lembrando o que esse diabo é simbólico, é o medo, é o pensamento negativo, é a nossa mente, a força negativa da nossa mente. Então, quando eu vivo sem propósito, quando eu estou alienado, eu estou ali só flutuando e boiando, eu sou puxado pela força da massa, sobre as mídias sociais, sobre o que eu vejo dos outros, eu não penso pela minha própria cabeça. Percebe? E aí entra o outro lado disso, que é ter autodisciplina e ter controle da mente. Né? Quando eu entendo que a autodisciplina e controlar a minha mente são importantes, temos a liberdade. A liberdade vem da gente se educar para pensar, focar e agir de uma forma muito mais alinhada ao nosso propósito. Olha como tudo vai se encaixando, né? Então, se eu tenho um propósito, eu sei para onde eu quero ir. Se eu sei para onde eu quero ir, eu sei o que eu tenho que fazer. Se eu tenho que fazer e eu crio e eu tenho fé no que vai dar certo, eu construo uma rotina com autodisciplina e eu tenho mais controle da minha mente, aonde eu posso pensar, focar e agir de forma alinhada a essas metas. Então, a chance que eu tenho de ficar alienado, né? Como ele traz essa metáfora que eu tenho de ficar, digamos assim, fora daquilo que eu coloquei para mim como importante, diminui. Menos força esse cara aqui, o diabo, vai ter para me tirar do meu caminho, para tirar do caminho do bem, que não é aqui bem ou mal, é uma metáfora, é uma simbologia que ele traz, certo? E aqui eu quero te passar um exercício para tu usar aí no teu dia a dia. Primeiro exercício, o mapa do medo. Eu quero que você possa listar os 6 maiores medos que você tem, um para cada um daquelas sementes, e escreva um contra-argumento racional para cada um. Por exemplo, eu tenho medo de ser abandonada pela pessoa amada. Qual vai ser o contra-argumento racional para isso? Mas eu sou uma pessoa dedicada para quem eu amo. Eu me dedico, eu respeito quem eu amo. Eu não passo por cima de mim para amar o outro. E eu também sou amável do meu jeito. Então, vocês percebam que a partir do momento que eu começo a pensar cada um desses medos que ele descreveu ao longo do livro, ao longo da entrevista, ele vai descrevendo medo por medo e os impactos que tem na gente. Então, a gente consegue pegar medo por medo e ir criando a nossa própria história de antídoto para esse medo. Como eu vou lidar com esse medo? Qual o argumento que eu vou usar para esse medo não tomar conta de mim? Segundo exercício que eu quero propor para vocês. Ter um propósito definido. Eu não quero que ninguém saia dessa aula sem botar isso em prática, sem ter um propósito definido. Defina aonde você quer estar em um ano.
Pense o passo a passo que você precisa fazer para chegar lá. Que coisas você precisa fazer para chegar aonde deseja? A gente não pode chegar ao outro lado se tem um abismo, eu tenho que construir uma ponte. E essa ponte, ela é exatamente esse passo a passo que eu preciso construir. O que eu vou fazer para chegar do outro lado? Eu tenho que ter uma estratégia. Eu tenho que ter na minha mente uma forma de criar, que é a autodisciplina, esse entendimento do meu passo a passo. O que eu vou fazer agora? O que eu faço agora? O que eu faço agora? O que eu faço agora? Faz sentido? E aqui eu vou trazer para vocês um plano de 7 dias, rompendo com a alienação. Porque, para mim, o mais importante é a gente sair desse modo alienado, né? E vir para o lado que eu posso dar conta dos meus pensamentos, dos meus comportamentos, mas principalmente das minhas emoções. Pessoas alienadas não conseguem olhar para suas emoções. Então, vamos lá. O dia 1, identifique o seu medo dominante. Beleza? Entendeu qual é o seu medo dominante? Ótimo. Dia 2, crie uma afirmação positiva contra esse medo. Use isso como um mantra. Eu sempre tive muito medo do julgamento, então, para mim, fazer lives, me expor nas redes sociais sempre foi muito difícil. Mas quando eu entendi que eu tinha mais a ganhar me expondo, e eu contribuía com a vida das pessoas de forma genuína, com essa exposição, isso serviu de afirmação positiva. Eu não estou me expondo por orgulho ou por, né, assim, para me achar. Eu estou me expondo para ajudar as pessoas que precisam. Percebe? Quem gostar do meu conteúdo vai ficar comigo. Então, isso eu acho que é importante da gente olhar, tá? Criar essa afirmação positiva e usá-la como um mantra. Terceiro dia do nosso plano. Estabeleça um propósito definido. Pare nesse dia. Pense na sua vida. Você está feliz com o que você está vivendo? As coisas que você está fazendo estão fazendo sentido? Você está feliz com o que você conquistou até agora? Você está satisfeita com o que você está vivendo? Isso é muito importante. Quarto dia, identifique um hábito negativo que você repete. Gente, isso aqui para mim é a chave da mudança. Enquanto a gente não entende que tem hábitos na nossa vida que nos levam para a direção errada, a gente não muda. E pode ser um hábito bobo, tipo, eu fico no celular olhando mais tempo, enquanto eu poderia estar fazendo uma outra coisa mais interessante, mais importante. Isso é um hábito negativo que a gente adquire. E quando a gente vê, a gente está ali enredado nesse hábito. Dia 5, identificou o hábito negativo, vamos substituir por um hábito positivo. Eu tive que fazer isso. Eu olhava muito celular enquanto eu estava entre sessões, enquanto eu atendia meus clientes, ou quando eu estava produzindo aula. O que eu comecei a fazer? Eu tirei o celular de perto e coloquei em outro lugar. Hoje, quando eu preciso de concentração, eu estou ali, focada no que eu preciso fazer. Eu digo, né, que é sentar no lugar de adulta. Estou sentada no lugar de adulta fazendo o que tem que ser feito. A gente não pode fazer só o que quer. E aí tem a ver com o nosso dia 6. Pratique autodisciplina em uma área, seja alimentação, o foco, melhorar a oratória, melhorar a atividade física, melhorar o seu estudo. Então, né, quem tiver interesse, eu vou falar aqui sobre o Clube Feitas de Histórias. Então, assim, o que eu preciso fazer para me autodisciplinar? Porque é isso, ser adulta é fazer o que tem que ser feito, não só o que eu quero fazer. Concorda? Ser adulta é eu poder olhar para a minha agenda e pensar, isso aqui eu preciso fazer para chegar onde eu quero. E não eu vou fazer isso porque é legal. Um monte de coisa que eu faço não é legal. Imagino que vocês também. E no nosso dia 7, reflita e escreva sobre o que você aprendeu. Escreva mesmo. Pega papel, caneta, escreve lá,
Ah, eu aprendi isso, eu aprendi isso, eu aprendi isso. Por quê? Isso materializa, faz a gente sair da nossa cabeça e colocar em um lugar. Isso, vários estudos da neurociência nos mostram que quando a gente tem essa materialização, a gente tem distanciamento, a gente vê isso como algo palpável. Então, esse é o nosso plano de 7 dias para romper com a alienação. Identificar o medo dominante, criar uma afirmação positiva contra ele, estabelecer seu propósito definido, identificar um hábito negativo que a gente repete, substituir por um hábito positivo, praticar autodisciplina e refletir sobre os nossos aprendizados. Faz aí e depois vem me contar, né, como é que ficou a sua vida, porque é muito importante. E para a gente resumir essa aula em 3 tópicos, vamos lá. Primeiro, o medo é a principal ferramenta de controle que a nossa mente negativa tem sobre nós. O propósito definido é o antídoto contra a alienação. Se você sabe para onde você está indo, ninguém pode te desviar do caminho. E o terceiro tópico mais importante é: hábitos moldam o seu destino pelo nosso ritmo hipnótico. A gente fazer as coisas e não se questionar. Pare agora e comece a se questionar os seus hábitos. Vamos olhar para esses hábitos, vamos olhar o que a gente está fazendo no nosso dia. Às vezes eu acordo de manhã e vou dormir e não sei o que eu fiz no meu dia. Então, é importante, sim, a gente olhar para os nossos hábitos. Beleza? Então, tá. Uma frase para a gente poder fechar essa aula. Quando você entende sua ferida, dá nome a ela, entende de onde essa ferida vem, você deixa de ser controlada por ela. Você passa a ter controle sobre a sua história, sobre a sua vida. Mas você precisa entender, dar nome, entender a origem. É importante olhar para trás. Passado é referência, não é permanência, nem residência, né? É uma referência para a gente poder olhar para frente sem ficar, né, levando todo esse passado com a gente. A gente olha para o passado para poder olhar melhor para o futuro. E essa foi uma aula, amostra, né, do que eu faço com as minhas mentoradas dentro do Clube Feitas de Histórias, onde há um espaço em que eu uso diversos livros, né, como esse do Mais Perto que o Diabo, esse das Feridas Emocionais, entre tantos outros, inclusive de ficção, que eu amo romance e fantasia, né, adoro ler, eu sou uma leitora voraz, mas nem todo mundo que está no clube também lê. Por quê? Porque eu acabo criando esses vídeos de educação para vocês, explicando conceitos da psicologia, como a nossa mente funciona, como a gente pode conquistar uma cabeça que entende o nosso funcionamento para que a gente possa ter mudanças de verdade. É um caminho de autoconhecimento, acolhimento emocional, principalmente, e é também sobre desfazer os nossos nós internos, né? E eu tento fazer isso com vocês com leveza e com clareza, trazer isso para quem quer olhar para a sua história. Por isso o nome Feitas de Histórias, porque todo mundo tem uma história para contar e pode reescrever ela a qualquer momento. Lá nesse clube, a gente pode ser ouvida sem julgamentos. Nós temos uma comunidade muito ativa de mulheres que entende verdadeiramente o que você sente, por que sente, então já está nessa jornada de autoconhecimento. E também, aos poucos, a cada nova aula, a cada novo livro, a gente descobre caminhos para transformar a sua vida. Então, se você quer viver essa experiência, né, eu te convido a conhecer, o link está aqui embaixo, né, para quem está nessa aula comigo. Se você está me vendo nas redes sociais, o link está lá na minha bio. E assim, para fazer parte, é por semestre, ou seja, você vai pagar 6 vezes de R$ 36,96, tá? E você vai ter acesso por 6 meses. Mas para quem está comigo, para quem é meu seguidor ou está comigo nessa aula, eu tenho um super desconto para você dar o primeiro passo e fazer essa mudança, que é esse cupom aqui. E você vai pagar só R$ 29,57 por mês. E é um valor super bom, porque a gente tem encontros 2 vezes no mês, né, que eu tô ali ao vivo com vocês. Às vezes a gente passa de 1h30 conversando e tirando dúvida, né, e falando sobre os temas importantes. Já tem uma plataforma gigantesca, cheia de conteúdo para vocês. Tem a Trilha da Mudança, onde eu falo sobre emoções, falo sobre o poder das histórias, falo como você pode reescrever a sua história, tá?
Então, já tem várias coisas acontecendo e vai ser muito bom te ter comigo nessa jornada. Então, eu te espero. E se você está me vendo e não sabe onde está o cupom, me chama no direct que eu te envio. Porque o Clube Feitas de Histórias é um lugar onde você entende o que sente para começar a sua grande mudança. Então, vem comigo que eu vou estar te esperando. E para quem ainda acha que não é o momento, eu tenho um grupo gratuito que se chama Primeiro Capítulo. Tá aqui também o link na descrição, tá? O link também tá lá na minha bio, que é um grupo do WhatsApp onde a gente troca ideia, eu mando mensagem para vocês e dou essas aulas assim gratuitas para quando vocês querem já começar, né, a dar esse primeiro passo para a grande mudança que é reescrever a sua vida e assumir esse protagonismo, porque eu sei que pode ser difícil, mas todas nós podemos reescrever a nossa história. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até mais.